Não cansa não, hein? Agora a gente vai trabalhar, continuando na linha dos pronomes, com os pronomes possessivos. O nome é simples, já indica a função, né? O possessivo denota posse, tá? E geralmente ele é chamado de pronome adjetivo. Por quê? Porque ele vai acompanhar um substantivo. Você já vai ver isso aqui comigo. Vamos dar uma olhadinha em quais são os pronomes possessivos. Lembra que eu falei que a maior parte dos pronomes se articula com as pessoas do discurso? Sim. Então, é isso que a gente vai ver. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos dar uma olhada em quais são esses pronomes? Então, eu tenho lá de primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Aí, primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas. E por último, terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Gente, importantíssimo ficar ligado numa coisa. Existe algo na língua portuguesa que é chamado de paralelismo, ou seja, uniformidade de tratamento. Quando você inicia o tratamento pela primeira pessoa, ou segunda pessoa, ou terceira pessoa, quer dizer, você tem que manter esse tratamento ao longo da sentença. Então, se eu estou utilizando terceira pessoa para me referir a alguém, estou utilizando você, neste caso, eu não posso jogar ali no meio um pronome possessivo teu ou tua, porque eles são de segunda pessoa. Aí você vai quebrar o chamado paralelismo, vai quebrar essa uniformidade de tratamento. Então, gente, tem que evitar fazer isso aí, beleza? Beleza, vamos ao exemplo aqui para a gente entender? Olha só, eu tenho como exemplo, minha preparação é ótima. É isso que você deve estar falando em casa. Então, olha só, no exemplo, minha preparação é ótima, o que eu tenho? Eu tenho aqui o substantivo, preparação, e eu tenho o pronome delimitando ele, tá ok? E que tipo de delimitação é essa? Ele indica a propriedade, é a posse nesse caso. Então, o que acontece? É o que nós vamos chamar de pronome adjetivo. Adjetivo por quê? Porque ele está acompanhando um substantivo, tá? Ele não deixa de ser pronome possessivo, pelo amor de Deus. Eu só quero que você entenda que algumas gramáticas, algumas questões também trazem como nomenclatura o seguinte: o pronome possessivo na construção minha preparação é ótima é um pronome adjetivo. Ele é, por quê? Porque está acompanhando o substantivo aqui. Moleza, né? Isso é bem fácil de entender, gente. A parte dos pronomes possessivos é curtinha, é só você dar uma olhadinha nisso aqui e tentar nunca quebrar a uniformidade de tratamento. Então, tá falando em segunda pessoa, do início ao fim. Terceira pessoa, do início ao fim. E daí pra frente. Tá ok? Fácil isso, né? Bem, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os pronomes deliciosos, que são os demonstrativos. Vem comigo. Veja, os pronomes demonstrativos são campeões de ocorrência em concurso público. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para auxiliar você na hora de estudar. Joia? Você pode pegar essa tabelinha aí e pichar na parede da sua casa, porque vai ajudar muito você quando estiver estudando. Olha só, nós costumamos articular os pronomes demonstrativos nas seguintes categorias: masculinos, femininos e neutros, e daí você também pode entender como pronomes de primeira, segunda e terceira pessoas. Fácil de entender isso. Vamos ver quais são e como é que a gente utiliza. Então eu tenho aqui primeira pessoa no masculino, este. Primeira pessoa no feminino, esta. E primeira pessoa no neutro, isto. Veja qual é a característica que se repete. A letra T aqui no meio. Joia? Segunda pessoa, esse masculino, essa feminino, isso neutro. O que é que está se repetindo aqui, ó? O S. Beleza? E por último, terceira pessoa, aquele masculino, aquela feminino, aquilo neutro. Beleza? Beleza, a tabelinha é fácil de decorar. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: o pronome demonstrativo aponta, faz referência, faz uma retomada, ele ajuda naquela chamada coesão textual da seguinte maneira: ele vai apontar para um termo indicando uma posição, ou seja, se ele está próximo do falante, se ele está com o falante ou se ele está muito distante do falante.
É assim que a gente pode tentar entender esses pronomes para facilitar o estudo para a gente. Então, vamos começar com essa noção. Veja, primeira pessoa, este, esta e isto, indica aquilo que está bem próximo, ou indica dentro do texto aquilo que será falado, aquilo que está na frente. Então vamos colocar uma palavrinha aqui para ajudar você. Este, esta, isto, indica aquilo que está na frente. Beleza? Aí eu vou te dar um macete agora que é meio ridículo assim. Pega este, esta, isto, vê que se repete a letra T e a letra T também está aqui na frente. Beleza? Meio idiota isso, mas te ajuda a lembrar. Tá ok? Mesma coisa. Esse, essa, isso, segunda pessoa, é aquilo que está próximo do falante, mas que não está com ele. Tá ok? Então aquilo nós podemos entender no texto aquilo que está atrás. Eu já vou dar um exemplo para você entender. Então, ó, esse, essa, isso, aquilo que está atrás. Ok? Aí, dá uma olhadinha no S ali. Tá se repetindo. Também é idiota, mas ajuda a entender. E por último, aquele, aquela e aquilo. Gente, aquele, aquela e aquilo, terceira pessoa, o que está mais afastado, o que está distante, o que está longe. Aí dá uma olhada. Se é o que está longe, o que você tem aqui? Aquele, aquela e aquilo. Olha o L de longe aqui no meio, ó. Ó. Isso é fácil de entender. É aquilo que está longe. Beleza? Vamos agora aos exemplos para você entender. Então, se fosse em relação a tempo, como eu posso entender? Eu posso entender este ano, esse ano e aquele ano. Tá ok? Este ano é o ano em que se está. Beleza? Esse ano é o ano imediatamente anterior. E aquele ano, suponha 1810, é um ano muito afastado. Tá ok? Essa aqui é a posição temporal. Se for dentro do texto, né, os argumentos do texto, você pode falar assim, utilizando a primeira pessoa. O problema é este, 2 pontos. As pessoas não gostam de estudar, beleza? Usando a primeira pessoa. Usando a segunda pessoa. As pessoas não gostam de estudar. O problema é esse. Ó, esse retoma aquilo que está atrás, beleza? E aquele problema, ou seja, o problema que já foi falado anteriormente, tá joia? Então, é aquilo que está lá anteriormente colocado no texto. É bem fácil entender isso aí, gente. Só quero que vocês lembrem do seguinte, a diferença de este e esse. Essa é a principal diferença. Então, este aponta para frente e esse aponta para trás. Aí tem gente que bota o nome de coesão anafórica, catafórica. Deixa quieto isso aqui, você não precisa saber dessa nomenclatura. É só saber um que aponta para frente e outro que aponta para trás. Beleza? Beleza. A gente vai agora a um exemplo, assim, que é uma das exceções a essa regrinha aqui. Para não te confundir. Veja só, venha comigo aqui. Quando você tiver uma sentença com 2 referentes, você vai poder utilizar o este para retomar o referente mais próximo. Então, eu coloquei um exemplo aqui que é mó bacana. Dá uma olhada. Platão e Aristóteles foram grandes filósofos. Este foi pupilo daquele. Então, o que acontece? Tenho 2 referentes. Quais são os referentes? Primeiro, Platão e o segundo, Aristóteles. Pergunto para você, qual está mais próximo agora da segunda sentença? Platão ou Aristóteles? Meu, é óbvio que é Aristóteles. E eu quero retomar ele. Como eu quero retomar o Aristóteles, eu faço o seguinte, eu utilizo este para referir ao mais próximo. Tá ok? Então, este está retomando Aristóteles, enquanto aquele retoma o primeiro. Por quê? Porque está longe. Lembra daquela ideia do longe? Então, tá aqui, ó. O aquele retoma Platão. Beleza? O que significa a sentença que Aristóteles foi pupilo de Platão. Joia isso, gente. Muito fácil de entender, não vai ter como se confundir nisso aí. O que vai importar para você desse conteúdo? Quando você estiver fazendo leitura do texto, ficar esperto, porque na hora de trabalhar com isso aqui dentro da sentença, você precisa fazer referência e voltar para a leitura do texto, gente. Lembre sempre, o texto vai te ajudar, o texto vai guiar você para a resposta, tá ok? Aí, os próximos pronomes que a gente vai estudar. Interrogativos. Para que serve um pronome interrogativo? Tá no nome, serve para fazer uma pergunta. E aí como é que você sabe quando o pronome é interrogativo?
quando ele está em uma pergunta direta. O que é uma pergunta direta, meu querido? Pergunta direta é aquela que finaliza com o ponto de interrogação. Mó fácil isso. Então, exemplos de pronomes interrogativos. Quem, qual, quanto, como, etc. Tá ok? Então, o exemplo que eu dou aqui para vocês é esse. Quem será aprovado? Olha só, eu tenho aqui o pronome interrogativo dentro de uma questão direta. Quem será aprovado? Quem estudar com o Alfa Concursos Públicos Online. Vamos lá, gente, trabalhar agora com os pronomes relativos, tá? São ótimos para você estudar, são ótimos para escrever texto, elementos maravilhosos da coesão. Dê uma olhadinha aqui comigo. Nós temos alguns pronomes relativos para você estudar e entender seu sentido. Então, serão pronomes relativos os pronomes que, quando você puder trocar por o, qual e seus variantes, tá ok? A gente vai ver exemplo disso aí. O pronome o qual, todos os variantes, o qual, a qual, dos quais, das quais, tá ok? No qual, na qual, tudo isso é pronome relativo. A palavra cujo, tá ok? Vamos entender, cujo tem o sentido de que, beleza? Entenda assim, a gente já vai, por exemplo, vai ficar mais claro para você. Quanto, sempre que estiver acompanhado de tanto, então ele fez tanto quanto pôde, tá? Isso é pronome relativo. Onde sempre vai ser utilizado para lugar, pelo amor de Deus, tá ok? Se você falar essa é uma situação onde eu estou certo e você está errado, né? Errado está você, porque daí, né, não pode utilizar em outra situação que não seja para lugar. E quem também, pronome relativo. Vamos entender uma coisa? O pronome que pode ser utilizado para pessoas e para coisas, tá ok? O qual, tradicionalmente, nós utilizamos para pessoas, beleza? E quem também utilizamos para pessoas. Vamos aos exemplos agora para você poder entender isso. Veja só, eu tenho 3 exemplos para que a gente possa estudar um pouquinho desses pronomes relativos. O primeiro exemplo é: o aluno que estuda é aprovado. Não vamos estudar sintaxe agora, nada disso. Sintaxe lá para a próxima aula, aula de sintaxe. Aqui a gente vai estudar só a função do pronome relativo. Quando eu falo o aluno que estuda é aprovado, para você verificar se essa palavra que é um pronome relativo, tenta fazer o seguinte: tenta trocar ela por o qual e veja se funciona. O aluno, o qual estuda, é aprovado. Deu certo? Deu certo. Esse aqui é um pronome relativo. Por quê? Por que ele é relativo? Porque ele está retomando o termo anterior, tá ok? Para poder servir de referência ao termo posterior, que nesse caso é um verbo, tá ok? É essa a função dele, tá joia? Ele vai, neste caso aqui, desse exemplo, tá? Vai ligar 2 orações, tá joia? Você vai ver isso mais pra frente. Vamos para o segundo exemplo. O livro cujo autor é meu amigo recebeu um prêmio. Gente, dá uma olhadinha. Eu tenho aqui a palavra cujo e você já sabe que cujo é um pronome relativo. E também sabe aquilo que eu falei, que cujo tem o sentido de que. Então o que você vai entender? Você vai entender assim: o livro do autor ou o autor do livro, tá ok? Assim fica mais fácil você compreender qual é o sentido. E existe uma dica para você, tá? A dica é a seguinte: a palavra cujo retoma o termo de trás, mas faz a sua concordância com o termo da frente. Então, se aqui eu tivesse autora, seria o livro cuja autora. E é exatamente por isso que vocês estão proibidos de escrever cujo o e cuja a, porque a palavra cujo já pode ser flexionada, tá ok? Ela pode ser flexionada, então você fala cujo, cuja, cujos e cujas. Então concorde com o termo que vem à frente, tá? É a regra da formiga atômica. Dá uma olhada, a anteninha aqui, tá? Beleza? Não tem nada a ver isso, mas para te ajudar a entender. Então, concordo com o de trás, retomo de trás, mas concordo com o da frente. Moleza, né? Fácil de entender. E por último, a gente vai ver um exemplo do onde, que se refere a lugar. Então, olha só, o exemplo: a cidade onde nasci é linda. Cadê o pronome relativo? O pronome relativo tá aqui, cara.
beleza? Entendeu? E o que acontece? O onde vai retomar que palavra? Cidade, tá ok? Para poder servir de referência ao verbo que está aqui na frente, beleza? É como se ele promovesse essa união, essa relação, por isso, pronome relativo. E, gente, de novo, pelo amor de Deus, utilize onde apenas para lugar. Tá joia? Fácil de entender isso aí? Promete para mim que hoje você vai estudar um monte essa história de pronome relativo? Tem que estudar mesmo. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar um pouquinho com sintaxe do período composto, você vai precisar muito de pronomes relativos. Tá ok? Fácil de entender, né? Vamos caminhar um pouquinho adiante. Vamos agora trabalhar com os pronomes indefinidos. Tá joia? Pronomes indefinidos. Eu coloquei apenas alguns aqui, porque são vários os pronomes indefinidos, para a gente poder estudar um pouquinho. Então, são pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, outrem, algum e assim por diante, tá? São pronomes indefinidos. E o que é que você tem que entender? O principal é a mudança de posição de um pronome indefinido pode acarretar a mudança de sentido. Então, se liga em dois exemplos que eu vou dar para você. O primeiro exemplo está aqui. Algum amigo irá ajudar. Amigo algum irá ajudar. Tá ok? Imagine que você está com dificuldades e daí você tem a seguinte expressão. Estou com dificuldades. Algum amigo irá ajudar. Gente, quando você tem essa construção aqui, algum amigo, significa que pelo menos um indivíduo vai te ajudar. Tá ok? Significa que pelo menos uma pessoa vai estender a mão. Tá joia? Algum amigo. Agora, a construção é, estou com dificuldades. Amigo algum irá ajudar. Gente, olha a troca de posição do pronome. O que acontece? Você modificou a posição dele, vai modificar o sentido. Quando eu falo amigo algum irá ajudar, quer dizer que danou-se, você se lascou. Não vem ninguém. Beleza? Não vai aparecer uma pessoa ali para te ajudar. Então, a mudança de posição do pronome indefinido acarreta mudança de sentido, nesses exemplos que eu dei aqui para você. Então, bastante cuidado com isso. Vamos a outro exemplo dessa mesma natureza para você entender. Venha só. Você tem aqui a construção, certas pessoas são difíceis de encontrar. E depois, pessoas certas são difíceis de encontrar. O que acontece? Quando eu tenho certas pessoas, essa construção permite entender algumas pessoas, tá ok? Diferente de pessoas certas. Eu troquei a posição do pronome e o que acontece? Pessoas certas podem, sei lá, pessoas ideais, pessoas pretendidas, alguém que tem uma característica em específico, tá ok? Então, essa mudança de posição do pronome acarreta mudança de sentido, tá ok? Por que eu estou falando tanto sobre mudança de posição durante as nossas aulas, gente? Porque a banca certamente vai perguntar para você se você pode trocar um pronome pelo outro, tá ok? Então, quando nós trabalhávamos agora há pouco com os relativos, tá ok? Sempre aparece se você pode colocar algum pronome no lugar de cujo. Aí você tem que ver se isso funciona na sentença. Geralmente não dá. Se você pode trocar o que por o qual, aí é possível. Você tem que sempre analisar com o contexto da sentença. Apareceu a sentença lá numa boa, você analisa, faz a troca e veja se está funcionando, se respeitou a concordância, se respeitou as regras da gramática e se o sentido permaneceu mesmo. Se permaneceu mesmo, beleza. Se não permaneceu, meu amigo, descarta, porque senão você vai acabar perdendo a questão, tá ok? Não custa você estudar um pouquinho disso aí até decorar. E a gente vai ter que se ligar também, posteriormente, nos exercícios para poder falar sobre isso. Isso aí, gente, vamos lá trabalhar agora com substantivos, tá ok? Uma categoria importante da língua portuguesa. Vamos entender aqui a definição a princípio. Substantivo é toda palavra que dá nome aos seres, tá ok? Fica com essa definição que já é uma boa, já vai te ajudar. Bem, o que a gente vai fazer? Trabalhar primeiro com a classificação dos substantivos, tá ok? E depois a gente vai partir um pouquinho para a flexão de substantivos. Ele pode se flexionar em gênero, número e grau, tá ok? E dá uma olhadinha nessas classificações agora. Muito bem? Vamos lá. A gente começa falando sobre essa classificação. Um substantivo, segundo a gramática normativa, pode ser
concreto ou abstrato. Vamos entender essa diferença? A diferença é a seguinte: o substantivo concreto é aquele que possui existência própria, ou seja, ele não depende de um ser para existir, como por exemplo, casa ou mar. Então a casa não depende de você para existir e também o mar não depende de você para existir. Diferente, tá, de um substantivo abstrato. O substantivo abstrato geralmente designa emoções ou conceitos, tá ok? Exemplo, prazer e beleza. Antigamente as pessoas costumavam dizer o seguinte: substantivo concreto é aquele que você pode pegar e substantivo abstrato é aquele que você não pode pegar. Não funciona assim não, porque eu posso falar ar. Ar é um substantivo concreto e eu não posso pegar o ar. Você consegue? Eu não consigo, né? Então tem que tomar cuidado. Entra aquela velha discussão, e Deus? Deus é um substantivo concreto ou abstrato? A discussão não é religião, é gramática. Segundo a gramática, Deus é um substantivo concreto, assim como fada do dente é um substantivo concreto, assim como gnomo é um substantivo concreto, tá ok? Porque eles têm existência própria dentro do mundo imaginativo, tá ok? Então, eles são substantivos concretos. Substantivo abstrato vai ser o quê? Conceitos, beleza? Ou conceito ou emoção, joia? Vamos lá, segunda classificação. Você pode ter o substantivo classificado como próprio e comum, beleza? Então, o substantivo próprio, aquele que designa um ser em específico, ele é grafado com a inicial maiúscula, nome de alguma coisa, beleza? Então, olha só, João, Brasília são substantivos próprios, diferentes substantivos comuns, que designam um ser genérico, tá ok? Mesa e cachorro. Por quê? Nesse caso, você tem o quê? Você tem a inicial minúscula designando ser qualquer, ser genérico. Muito cuidado, tem uma particularidade que nós temos que prestar atenção. Por exemplo, eu posso transformar um substantivo concreto, um substantivo próprio em um substantivo comum. Dá uma olhadinha aqui, a palavra Judas, tá? Judas é um nome grafado com a inicial maiúscula. Mas se disser aquele fulano é um Judas, tá ok? Você já viu que colocando o artigo na frente de ser substantivo uma palavra, beleza? Já é um substantivo, mas aqui ó, tá grafado com a inicial minúscula. Por quê? Porque aqui eu transformei ele em um substantivo comum, beleza? Significando é um traidor, tá joia? Fácil de entender. Pessoal, essa classificação própria e comum não exclui aquela de concreto e abstrato, tá ok? Por exemplo, a palavra João é um substantivo concreto e um substantivo próprio ao mesmo tempo, tá joia? Aí, você ainda tem aqueles substantivos que são chamados de substantivos coletivos, porque eles designam uma coleção de seres. E daí há vários, há uma lista bem grande que você tem que estudar bastante. Bem, exemplos são esses aqui. Cardume é o coletivo de quê? Peixes. Falange, coletivo de heróis. Junta, coletivo de médicos. Vara, coletivo de porcos. Nuvem, coletivo de gafanhotos ou insetos, tá ok? Você pode utilizar isso aqui. E há vários outros, tá ok? Cabido é o coletivo de cônegos, tá ok? E daí pra frente, você precisa estudar essas palavras a fim de entendê-las, tá ok? Isso aqui não tem jeito, é decorar, tá ok? Se bem que é bem difícil perguntar para você, o coletivo de determinada palavra é tal. A menos que seja bem específico, que a questão seja bem específica, ela pode te cobrar isso aí. Joia, vamos continuar com a nossa classificação. Então você ainda pode ter o seguinte: substantivo simples e composto. O que é isso? Substantivo simples é aquele que é formado apenas por uma palavra, lógico, porque é simples. Composto, aquele que é formado por mais de uma palavra e tem o seu processo de formação aqui, ó, identificado, né, pelos hífens. Tá joia? A gente vai observar isso posteriormente na aula sobre flexão. Aí, ainda podemos entender os substantivos como primitivos e derivados. Fácil de entender isso aí, né, gente? Moleza. Então, dá uma olhada. O substantivo primitivo é aquele que não possui nenhum prefixo, nem um sufixo, tá? Nenhum elemento que o derive, tá ok? Ele está preservado na sua forma natural, mantendo ali apenas a sua raiz e a sua vogal temática. Beleza? Então, dê uma olhadinha aqui. Eu ainda posso ter o derivado. O derivado possui um sufixo derivacional ou um prefixo derivacional. Quer dizer, ele foi modificado da sua forma estrutural, da sua forma natural. Beleza? É fácil entender isso aí, não é?
Moleza. Então, os substantivos podem ser entendidos segundo essa classificação, segundo essa lógica. Tá ok? Fácil de entender? Fácil. Aí, o que você tem? Você ainda tem, para estudar os substantivos, a noção de flexão. Um substantivo pode ter uma flexão de gênero, de número e de grau. O que a gente vai estudar ainda? A gente vai estudar gênero e grau. Depois a gente vai estudar a flexão de número, tá ok? Então vem comigo aqui para entender um pouquinho do gênero de substantivo. Você pode ter substantivos biformes, tá? Quer dizer, ele tem duas formas para designar o gênero. Então, boi masculino, vaca feminino. Exemplo, homem masculino, mulher feminino. E assim por diante. Fácil, não é? Aí, os epicenos são aqueles que precisam do epíteto macho ou fêmea para você entender qual é o significado. Por exemplo, a cobra macho, a cobra fêmea. Você não fala cobro. Assim como jacaré. Você não fala jacaroa. Você fala jacaré macho, jacaré fêmea. Moleza, né? Comum de dois gêneros, o que acontece? É aquela palavra que serve tanto para o masculino quanto para o feminino, mas o que modifica é apenas o seu determinante, o termo que acompanha. Por exemplo, o motorista, a motorista. O estudante, a estudante. E aí para frente. E por último, os sobrecomuns. Sobrecomuns são aqueles que não precisam de nenhum tipo de indicação de gênero, porque ele só se escreve em um gênero. Então, por exemplo, você fala a vítima, o sujeito. E mais nada, você não fala o vítima, a sujeito, não pode, tá ok? Então, muita atenção, porque isso aqui é o gênero do substantivo. Beleza, gente? Rapidinho aqui, grau do substantivo, tá ok? Você pode ter grau aumentativo, grau diminutivo, sabendo que cada um guarda uma particularidade, tá ok? Você pega aqui, ó, o grau aumentativo pode designar tamanho. Por exemplo, o cara construiu um casarão. Nesse caso, está designando tamanho, beleza? Ele pode ser pejorativo. Se eu falar, fulano e tal é um falastrão, é um professoraço. Tá? Nesse sentido, ele pode designar também o sentido pejorativo, algo ruim. E também afetividade. Este é meu amigão, é meu companheirão, tá ok? Indica afetividade. O diminutivo possui os mesmos sentidos, mas um a mais. Tá ok? Então ele pode designar tamanho, por exemplo, professor desenha uma bolinha no quadro, bolinha, pequenininho, ok? Pejorativo também, aquele fulano é um professorzinho de nada. Então, indica algo ruim, tá? Afetividade, mulherada, prestando atenção, quando seu marido chega à sua casa falando assim, amorzinho, danou-se, quer dizer que ele fez alguma coisa errada já. Tá? Então, indica afetividade, meu amiguinho, meu companheirinho, tá ok? E o eufemismo, também, o eufemismo para atenuar uma expressão desagradável, tá ok? Então, por exemplo, isso aqui também vale para os adjetivos, né? O cara fala assim, ó, a mesa dele fica próximo daquele cara gordinho. Quando ele fala gordinho, o cara é desse tamanho. Então, ele está significando o quê? Ele está sendo eufemístico, atenuando uma expressão que seria desagradável. Fala assim, ó, aquele cara enorme lá, beleza? Então, esses são os sentidos que você pode ter do grau do substantivo. Mas não se preocupe, isso aqui é muito mais interpretativo do que outra coisa.